Se você é fã de Dofus, você já sabe, o visual desse universo é simplesmente único. Mas e se eu te disser que tem bots por aí imitando esse estilo? E talvez até usando a arte dos artistas da comunidade sem permissão. Hoje vamos falar sobre a treta entre inteligência artificial e arte original, com foco total nas artes do universo dos 12. E para começar, vale dizer que eu também sou um artista, meu estilo favorito é arte tradicional, eu faço muitos desenhos de Dofus, enfim, tem uma postagem minha no fórum do jogo com várias das minhas artes. Para quem quiser ver, é só acessar o link que vai estar na descrição do vídeo. E eu acho que a inteligência artificial, ela tá aqui, tá ligado? Gostando dos artistas ou não, gostando das pessoas ou não. Talvez isso tenha que ser legalizado no futuro, não sei como vai acontecer daqui para frente, mas eu acredito que ela vem para somar, vem para ajudar, vem com uma ferramenta a mais para que os artistas possam criar coisas novas e facilitar e economizar muito tempo em diversos processos. Mas obviamente eu prefiro, no final das contas, a arte tradicional, que pode ser muito otimizada graças à inteligência artificial. Dito isso, o próprio Totti, dono da Ankama, sempre retuita várias artes de diversos artistas ao redor do mundo todo. Inclusive, ele mesmo já retuitou artes que foram feitas por inteligência artificial. Não sei qual é o ponto dele sobre isso, li alguma coisa na época, mas eu não me lembro mais. E na internet nós temos um perfil chamado Dofusteuze, e é um perfil que só faz artes de IA e posta aqui artes de Dofus em IA, inclusive tem essa daqui no tema do Nintendo 64, olha isso, velho. Tipo, tudo quadradão e tal, por conta da época. Eu achei da hora também esse tipo de arte antigo, como se o Dofus fosse um jogo desse videogame e tal, enfim. Olha esse daqui do Feca segurando o seu escudo, enfim, tem várias artes muito legais que são geradas por inteligência artificial. E até mesmo o Art Portal entrou na brincadeira e fez o heliotrop dele aqui. Até o momento, a Ankama parece manter a produção artística com os humanos, e a gente agradece, afinal a alma do jogo depende disso. Mas será que no futuro, alguma parte da produção do jogo vai passar pela inteligência artificial? Será que isso já está sendo utilizado na Ankama de alguma forma? Eu não sei, mas comenta aí se você imagina que as empresas de jogos ou a Ankama já esteja usando a inteligência artificial para produzir os seus jogos, seus conteúdos, as suas artes, etc. Deixa aí nos comentários. Esse aqui é o perfil do Ato, um dos últimos artistas de verdade que eu sei que trabalharam na Ankama. Ele saiu recentemente e eu vou mostrar algumas das artes incríveis que ele fez e faz. Essa, por exemplo, é do Nox, e essas aqui são artes comissionadas que ele fez dos personagens de diversos jogadores. E eu acredito que isso é impossível de ser feito com a inteligência artificial, cara. Trazer a alma para os desenhos e enfim. Eu nem sabia que ele tinha saído da Ankama. Descobri quando eu tava gravando esse vídeo. E olha isso, cara. O trabalho desse cara é realmente sensacional. Essa, inclusive, talvez seja a arte mais popular que ele fez pra Ankama. Admiro muito o trabalho desse cara e as comissões estão abertas. Se você quiser comprar uma arte com ele, você pode entrar em contato pelo Twitter e fazer uma encomenda. E eu também entrei na brincadeira, peguei o ChatGPT aqui e vamos ver o que foi que eu consegui fazer. E a primeira imagem que eu peguei foi essa daqui do meu Shello, Shelorian, Parará, mas o personagem ficou meio pequeno. E aí quando eu pedi pra ele fazer nos estúdios Ghibli, olha o que aconteceu, rapaziada. O que aconteceu com o Shello, mano? Olha o mascote, o mini campeão. Mas enfim, a parte do reloginho aqui, ó, ficou bacana. Mas o Shello em si ficou muito esquisito. Mas parece uma carta de Dixit. Se você já jogou Dixit, você sabe do que eu tô falando. Enfim, seguindo o baile, eu então decidi pegar uma imagem mais simples do Shello. Fui na criação de personagens, tirei um print só do Shello ali e pedi pra ele criar esse personagem no estilo Pixar. E eu gostei muito do resultado, tá ligado? Mas ainda assim ele não parece uma múmia, né? Não tem bandagem, etc. Então eu pedi pra ele colocar umas bandagens do personagem porque ele era uma múmia. E aí foi isso que se transformou. Eu gostei que o reloginho meio que virou uma corujinha aqui, então ainda faz sentido com o Scheller. E o personagem em si eu também achei muito legal, velho. Os Simpsons, mano. E aí eu acredito que essa IA, ela vai usando a versão anterior, o que ela fez nos anteriores que a gente gostou, e não mudou mudar, por exemplo, e vai mantendo. Porque aqui o reloginho continuou nessa corujinha, nesse bichinho que ficou no chapéu. Você vai ver que isso vai ficar em praticamente todas as artes. Lembrando que eu também não tenho a menor experiência, pelo menos por enquanto, em fazer esse tipo de arte, esse tipo de... criar essas imagens através da inteligência artificial. Vou pesquisar uns prompts, tá ligado? Eu só digitei aqui o básico da cabeça e foi o que saiu. Mas pro futuro eu acho que vou fazer mais vídeos nessa pegada, se vocês quiserem ver mais vídeos nessa pegada. Então deixa nos comentários se eu devo fazer mais um vídeo sobre inteligência artificial e artes de Dofus ou não, tá ligado? Comenta aí o que você acha sobre o tema. E na sequência, ele também tá com uma fila de espera meio demorada, mano. Eu tô com a versão paga do ChatGPT e demorou várias vezes ele ficar falando, não, tem que esperar, tem que esperar. E enfim, porque tem muita gente, né, gerando artes nessa semana, na semana da criação desse vídeo, da gravação desse vídeo. Mas esse aqui é inspirado em Dragon Ball Z e eu gostei que tem um comecinho de aura de poder aqui. O cenário parece muito o cenário do combate do Goku contra o Freeza na primeira temporada, enfim.
E vamos ver aqui o próximo. O próximo foi do Naruto. Eu achei que a parte da botinha aqui ficou bem parecida com a roupa do Naruto mesmo, mas achei que faltou alguma coisa referenciando Konoha. E aí, ou, né, uma bandana, uma coisa assim. Então eu pedi pro chat colocar os olhos do Sharingan. E esse foi o resultado. Aí acho que tipo, saiu da água pro vinho também, mudou demais. Não achei esse aqui muito legal, mas enfim, ele pelo menos ficou com o negócio de Konoha que eu nem pedi pra colocar, mas o chat acabou colocando. E os olhos do Sharingan ali no Shellor. Na sequência teve o Shellorzinho Minecraft da Silva, que eu achei bem daorinha também. E o de Lego. Mano, o de Lego eu gostei bastante. Apesar de não ser um 3D, eu queria que tivesse ficado uma imagem em 3D, mas acabou ficando uma arte digital, né? Tipo 2D, meio cartunesca. Mas falei pra colocar bandagens. E quando eu pedi as bandagens, olha só, ele foi tipo do bom samaritano pro vilão do Lego. E do nada apareceu um mascote de sei lá o que é isso aqui, mano. Mas ainda assim achei bacana. Ficou um resultado interessante. E curiosamente ele manteve os olhos vermelhos. Como eu disse, eu acho que ele vai preservando algumas coisas entre uma arte e outra se você usa a mesma janela de conversa. E aí acho que ele manteve esses olhos vermelhos do Sharingan, que eu pedi pro Naruto, também no personagem de Lego. Sei lá por quê, se você souber, deixa nos comentários porque que ele foi, né, mantendo essas paradas. A próxima arte é do Rick and Morty, velho, e eu gostei bastante desse Rick Scheller aqui no espaço, com o portalzinho, enfim, ficou top demais. Imagina o Heliotrope nesse estilo, tá ligado? Faria muito sentido, né? Na sequência, finalmente, Estúdios Ghibli, e agora ficou show of bola, tá ligado? Ficou bem na paleta de cores dele, estilo de pintura também. Baseado no universo de Arcane, mas não achei que ficou muito Arcane, mas tipo, ficou aqui, tá ligado? É mais uma opção de Shader. Eu gostei desse estilo de pintura meio Darkness, né, e tal, achei bem legal, mas não achei que é tão parecido com Arcane. E aqui eu pedi um estilo de anime, no geral, e aí de novo voltou com os olhos de Sharingan ou algo assim, mas eu gostei bastante dessa arte também, ficou bem bonitinha. E aí eu pedi uma arte em 3D, velho, e dá pra ver as texturas 3D aqui no chapéu, olha, muito da hora, eu gostei bastante. Uns detalhes nos punhos aqui, o cinto ficou, mano, parece até que é de couro. A parte de metal parece mesmo de ferro, enfim, dá pra ver a diferença dos materiais, né? E aí eu quis ousar um pouco mais, pedi pra ele substituir a imagem 1 por essa imagem, eu acho que é o Veigar do League of Legends, tá ligado? Fazer uma arte baseada nessa, com a arte que a gente já tinha, né, daquele Shadow. E aí esse foi o resultado. Então eu acredito que quando a gente manda uma arte tipo, mais complexa e pede para ele fazer alguma coisa nesse estilo, sai parecido, sai aí, lembra bastante, tal, com o cajado, as magias roxas. E para finalizar, eu pedi para que o chat transformasse algumas fotos minhas no Estúdio Ghibli, né, numa arte baseada nos Estúdios Ghibli. E olha isso, mano, tá essa daqui, lá da Colômbia, tá ligado? Com o meu cosplay de Scheller e tal. E o castelo atrás ficou muito da hora, tá ligado? Parece, sei lá, um frame de um anime ou de alguma coisa nesse sentido. E olha a próxima também. Eu com o Gultar, a gente tava passeando no shopping, isso aqui, foi tipo uma cota atrás. E olha a arte que o chat gerou. Eu gostei bastante, apesar de estar mais parecido com o Mirt do que comigo, o personagem em si, mas olha o Gultar, meu cachorro, como ficou da hora, mano. E você, acha que a inteligência artificial vai roubar o lugar dos artistas nas empresas de jogos, incluindo a Ankama Games? Deixa aí nos comentários para eu saber. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder as notificações. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou, fui.